E eu queria falar a respeito do capitão do time. Você rodou bastante, se não me engano já foram 11 capitães diferentes. Eu queria saber se você pensa a respeito de ter um capitão fixo já de olho na Copa do Mundo. Se não, se sim, quem seria, né? Até porque se você continuar fazendo esse rodízio, talvez dê um probleminha aí. De repente o Brasil chega na final da Copa do Mundo e aí, quem é que vai botar a faixa de capitão? Problema bom esse explicado. O que eu procuro fazer como ideia? Eu sempre digo assim, a ideia, a gente pode concordar, discordar, mas qual é que é a ideia do técnico? Eu não quero ser bonzinho com ninguém. Mas eu também estudei e aprendi que liderança existe uma série de aspectos, uma série de viés que a credenciam a ser um líder. Ela é comportamental, ela é por vezes a capacidade que ele tem de comunicação, é a capacidade que ele tem tática, de entendimento do jogo, ela é a comportamental como exemplo, ela é a técnica, e nem todos têm todas essas variáveis. A nossa comissão técnica, ela tem diferentes características e elas se complementam. Então eu procuro fomentar a cada um atleta de botar um pouquinho para fora essa responsabilidade que tem uma tarja de capitão. E diz assim, não é simplesmente a tarja, não é simplesmente a faixa, ela vem toda uma responsabilidade junto. Ela é de mentalmente ser um cara forte, né? No momento que tu for provocado, tu ficar pensando em jogar e pensar na tua equipe, né? Então, atribuir, por isso que eu fico colocando. E vou guardar essa pergunta final para quando chegar na Copa, até na final da Copa, até se for uma sugestão tua, eu vou ouvir. Titi, Pedro virtual aqui na frente. Queria que você... Vou voltar ao assunto do goleiro, mas não especificamente no Vanderlei, mas não é corriqueiro você repetir 3 goleiros de uma convocação para outra, e agora você faz isso. Numa lista com 6 mudanças, onde você fala muito em teste, variar opções, eu queria saber o quanto que isso significa, se há uma definição clara, ou perto já do ideal na sua cabeça do gol, e se você gostou de trabalhar com esses 3 nomes e deve seguir isso. Você falava muito que respeitava as críticas sobre o Vanderlei, que no momento dele poderia ter chance. Ele pode ter essa chance ainda, ou o gol parece uma posição bem mais clara do que antes, que tinha muitos testes e agora os testes são mais no ataque e no meio? Tem um acompanhamento, o Tafarel é muito específico desse, e a palavra final é minha, de uma avaliação técnica de um goleiro que tem Copa do Mundo, tem toda uma trajetória profissional, que acompanha todos em seus treinamentos, que acompanha em jogos em loco, e que tem toda a minha confiança. E uma palavra final minha também. Tivesse mais tempo, teria toda uma situação, eu coloquei projeção para a Copa do Mundo, e não dá para mim ser bonzinho com todo mundo, não dá. O tempo me permitiu a situação. Não sei se ela é correta a tua observação de repetir os 3 goleiros, porque com o Muralha me parece que eu repeti. E foram... Então, já aconteceu. O que quer dizer? Existem 7, 8 jogadores no gol, e nós temos uma safra muito boa, que é inevitável vir as perguntas, e elas são dessa forma, como tu estás colocando, de forma de análise e que nós, respeitosa, que nós pudéssemos avaliar, que ela é de ideias. Tem 7, 8 jogadores no gol. Diego Alves, que em algum momento foi assim. O Everton, não penso que está fora, não. Nós estamos acompanhando. Tem toda essa possibilidade de acompanhamento e de vinda. Enfim, os 3 bem, agora os 3 jogadores bem. Eu vi o clássico, acompanhei o clássico. O Santos venceu, os 2 goleiros jogaram muito, os 2. O Alisson bem, e o jogo contra o Atlético de Madrid, ele fechou o gol, fez a diferença em função do resultado. Às vezes o resultado ele vem não com o desempenho da equipe no geral, vem com um isolado do Alisson. O Ederson dando uma sequência, o Everton retomando um padrão. Diego, infelizmente, o fato de não poder jogar a Copa do Brasil, ele fica prejudicado um pouco. Eu falei do Fábio. O Fábio voltou depois do machucado em alto nível, também fazendo diferença em grandes jogos. Só aí nós temos aí o privilegiado
por esses grandes jogadores. Tite, bom dia. Aqui Igor, TV Brasil, que é a direita sua. Eu vou pegar um pouco a pergunta do Silvio, que eu acho que a gente não pode negar que a Copa do Mundo, todo mundo dá uma importância muito grande e muitas vezes os torcedores e até a própria imprensa acabam um pouco esquecendo o que aconteceu ao longo dos anos anteriores e dá muita importância ao que aconteceu na Copa. A última Copa foi uma experiência, dá para dizer, bastante traumática para os torcedores, pelo que aconteceu. E aí vem um outro técnico, os anos seguintes também não foram muito bons, até que você assume, e agora a gente está nesse momento, digamos, de calmaria, né, de otimismo. Eu queria que você dissesse, já pensando no ano que